Na nossa série, nós temos tentado olhar para esse tempo, para isso que a gente está chamando de novo normal, de uma forma bíblica. A nossa ideia é olhar para esse tempo e olhar para as Escrituras e entender como que a gente deve responder a esse tempo, como que a gente deve se posicionar diante de todos os desafios que vêm pela frente. Você vai lembrar, eu usei um acróstico há uns 4 domingos ou 3 domingos atrás, que fala que nós vivemos um tempo volátil, um tempo de incertezas, um tempo complexo e um tempo ambíguo. Nós vivemos momentos difíceis na cultura, vivemos momentos difíceis no pensamento do homem. Nós vivemos um momento realmente decisivo na história da humanidade. É um divisor de águas. Hoje alguém me escreveu e disse: como que vocês estão enfrentando esse divisor de águas na igreja do nosso país, que é o coronavírus? E no entendimento dessa pessoa que me escreveu, ela disse: é como se Deus estivesse dando um basta para tudo aquilo que a gente estava vivendo e dando para a gente a oportunidade de apertar o botão reset, olhar para ele de novo e começar da maneira correta. Então a ideia da nossa série é olhar para esse tempo e poder nos posicionar diante dele e tudo o que vem. Nas 2 primeiras mensagens dessa série, nós falamos de princípios básicos. Amar o Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a nossa força. E nós falamos do princípio básico da esperança bíblica, aquilo que a gente deve colocar a nossa fé e a nossa esperança. Nos próximos 2 domingos nós vamos falar sobre a fidelidade à pregação do Evangelho que a gente precisa ter para um tempo como esse. Nós precisamos pregar o Evangelho com fidelidade, nós precisamos pregar o Evangelho bíblico para a gente sobreviver a um tempo como esse. Depois nós vamos falar sobre a nossa vida de oração. Para um tempo como esse, nós precisamos ter uma vida de oração consistente. O outro tema vai ser, nós iremos falar sobre, nós precisamos ter uma fé encarnacional, uma fé que executa, viva, atuante. E por fim, nós precisamos exercer o nosso propósito. Nossa série vai cobrir todos esses temas, e eu espero que nos próximos 5 ou 6 domingos a gente encerre com essa série. Mas qual é a ideia da série? É olharmos para esse tempo à luz das Escrituras e nos prepararmos para, como indivíduos e como igreja, responder a esse tempo, responder da forma devida e correta a esse tempo. E hoje eu quero falar com vocês um texto bem conhecido, que muitas vezes passa batido por nós, e ele se encontra no capítulo 1 de Marcos, o primeiro versículo. Ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos ler de novo, Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi cantada, a Tua palavra foi proclamada, a Tua palavra é exaltada em nosso meio, e nós reconhecemos que só pela Tua palavra conseguimos, Senhor, compreender, olhar e ser transformados pelo Teu Espírito. Então, nessa noite, tenha misericórdia de nós, flui, Senhor, através de nós, Senhor, que as conexões cooperem, que meus irmãos aí consigam ouvir a Tua palavra, Senhor, que eles não se distraiam, ajude-os a focar, a concentrar, e que Teu Espírito tenha condição, ou melhor, condição Ele tem, Senhor, mas que Seu Espírito toque e transforme cada um, Senhor, através dessa palavra, dessa noite e desse meio utilizado. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho escrito, o que, segundo alguns comentaristas, faz dele o livro mais importante já escrito em toda a terra. A primeira relato sobre a vida de Jesus, escrita por João Marcos, um dos discípulos de Paulo, e depois acompanhou mais de perto Pedro. Quando Paulo manda João Marcos passear na sua primeira viagem missionária, eles têm um desentendimento, né? E o João Marcos vai
a tradição diz, ele vai para junto de Pedro, e o Evangelho de Marcos é, então, possivelmente as memórias de Pedro, que é escrita, que é registrada aqui por João Marcos, esse menino. Esse João Marcos é o mesmo João Marcos que estava lá no Getsêmani, quando Jesus é preso, e fala que esse rapaz fugiu, um rapaz que estava enrolado num lençol. Esse está registrado aqui em Marcos, e ele foge nu. Provavelmente é esse mesmo João Marcos que nós estamos falando. E ele começa o Evangelho, ele começa esse livro, o primeiro versículo desse livro é um começo intrigante, é um começo interessante. Ele começa a dizer que o que nós vamos encontrar a partir da leitura agora, o que nós vamos encontrar a partir de agora, a partir daqui, é sobre um personagem, sobre uma pessoa, sobre um homem chamado Jesus, mas não é um homem comum, porque esse homem chamado Jesus tem o título de Cristo. Jesus era um nome muito comum na época. Esse título de Cristo é o ungido. Esse evangelho é sobre Jesus, que é o ungido, que é o Messias, que é o esperado de Israel, que é aquele que vem da parte de Deus, e não somente vem da parte de Deus, ele é o próprio Deus. Ele vai dizer, Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Então nós vamos tentar olhar para esse texto e para o que significa e como que a gente pode celebrar boas notícias a partir dessa introdução de um livro. A partir dessa frase tão curta, como que a gente pode olhar para essa frase e entendê-la, que ela traz consigo uma excelente notícia. Eu não sei quanto a você, mas eu faço esse exercício muitas vezes quando eu estou vendo o jornal, eu fico esperando a boa notícia. Qual seria a melhor notícia que você precisaria ou você gostaria de ouvir agora? Qual a melhor notícia que você queria ouvir agora? Talvez você está querendo ouvir a notícia de que a vacina para o Covid foi desenvolvida. Talvez não, talvez a sua melhor notícia hoje seja outra. Você espera ouvir que o diagnóstico que você recebeu não era bem aquilo. Talvez você espera ouvir que você foi aprovado naquele concurso. Cada um de nós aqui tem algo que se constitui como uma boa notícia. A gente pensa em boas notícias, muitas vezes a gente olha para uma boa notícia, o que é uma boa notícia para um não é uma boa notícia para outro. Concordam comigo? Eu posso receber a boa notícia que eu fui promovido, mas era eu e o Lucas que estávamos concorrendo com a vaga. O que é uma excelente notícia para mim, não é uma boa notícia para o Lucas. Qual a melhor notícia que você queria ou desejaria ouvir agora? Ao abrir o seu evangelho com essa frase, o Marcos está dizendo para a gente, esse é o início das boas novas, das boas notícias, a respeito de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A primeira palavra que a gente vai ver aí é o Evangelho. Essa palavra ela era usada para relatar, para trazer notícias. Ela não é uma palavra, Evangelho não é uma palavra usada simplesmente ou apenas para os escritos bíblicos. Era uma palavra usada de forma em geral para uma série de coisas, para dar boas notícias de batalha, por exemplo. Quando um general ganhava uma batalha, quando o imperador fazia aniversário, eles usavam essa palavra. Agora, por que para nós ela é uma boa notícia? Eu alistei alguns motivos porque essa palavra, porque que o evangelho, a boa notícia é uma boa notícia para mim. Então o termo evangelion, ele tinha um tom alegre. Ao abrir o livro com esta frase, ele está trazendo para os seus leitores uma percepção do que o que eles vão ler ali é algo que valeria a pena concentrar e ler.
é algo alegre, é algo muito bom, é algo esperado, é algo que eles desejavam. Então ele comunicava muitas vezes a proclamação de uma vitória política, uma proclamação do aniversário do imperador. Então ele trazia consigo boas notícias. Então, quando fala de evangelho, quando fala desse termo, ele traz sempre com ele uma notícia de alegria. Não é uma notícia de tristeza, não é uma notícia de problema, não é uma notícia de julgamento, é uma nova para que o coração se alegre, é uma nova para que o povo festeje, é uma nova para que você fique satisfeito. Então é aquela boa notícia de que você recebeu um aumento, é maravilha, que alegria de notícia que é para você receber. Não é isso? São boas novas. Elas são boas novas para todos os que escutam o Evangelho. Essa palavra define que todos que escutam essa boa nova se alegram, festejam. O termo Evangelho também tinha um tom profético para quem conhecia a história do Antigo Testamento. Quando a gente olha para todos aqueles que lessem essa frase e ouvissem essa frase, eles se lembrariam, por exemplo, do profeta Isaías, quando o profeta Isaías, lá no capítulo 61, ele começa o capítulo escrevendo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É uma palavra que tinha para o leitor original um tom profético. Tanto é que o próximo versículo do capítulo 1 de Marcos, ele remete a Isaías e diz: conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis aí envio adiante de vós o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Então todo aquele que conhecia o Antigo Testamento, quando lesse essa frase, quando chegasse esse escrito na mão deles, eles poderiam saber que as promessas de Deus enfim se cumpriram, porque agora o Filho de Deus está efetivamente no meio de nós. As profecias a respeito dele se cumpriram. Tudo que o Antigo Testamento apontava para esse momento se cumpriam, e eles só podiam fazer uma coisa: alegrar-se. Alegrar-se. Eu me lembro que uma das palavras que a gente falou aqui, nós falamos que Jesus cumpriu 300 profecias na sua chegada ao mundo e na sua vida e no seu ministério durante a terra. E eu vi uma estatística que dizia que para uma pessoa cumprir em 50 anos de vida 8 predições ou 8 profecias, a chance matemática disso acontecer, creiam nisso, meus irmãos, alguém calculou isso, né? Eles calcularam, é como se você pegasse o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e até a metade do estado de São Paulo e enchesse com moedinhas de R$1, fazendo pilhas de 60 centímetros. Essa é a probabilidade de uma pessoa cumprir 8 profecias em 50 anos de vida. A Bíblia nos mostra que Jesus cumpriu 300 profecias, e isso é uma boa notícia. Então, quando o leitor de Marcos abria isso aqui, ele tinha familiaridade com o Antigo Testamento, ele só podia se alegrar, porque ele sabia que agora estava cumprindo-se a palavra de Deus. Era sobre aquele a quem toda a narrativa bíblica apontava. Ele chegou. O termo evangelho também tinha um tom subversivo. Quando Marcos emprega esse tema, ou quando Marcos começa o seu livro dessa maneira, ele também tem um quê de subversão. Porque o evangelho, naquela época, era o evangelho do imperador. Era o evangelho de César.
Você vai se lembrar que muitos cristãos foram mortos à espada, muitos cristãos foram perseguidos, porque eles diziam Jesus é Senhor. E no Império Romano não se dizia que outro era Senhor, a não ser César. César é Senhor. E aí Paulo vem e diz, não há outro nome pelo qual toda língua vai confessar e todo joelho há de se dobrar. Jesus, e só Jesus é Senhor. Então há um quê de subversão. O imperador usava isso para comemorar, por exemplo, e celebrar o culto a ele. Então há um escrito que foi achado em 9 a.C., falando sobre Otaviano Augusto, e diz assim, eu vou ler para você, abre aspas, o aniversário do Deus, em minúsculo, foi para o mundo o começo das boas novas que foram proclamadas nesta data. Quem era o Deus aqui? César Augusto, isso mesmo, Otaviano Augusto ou César Augusto. Ele era o Deus. E essa era a boa nova, que ele fez aniversário, que ele nasceu, que o mundo celebre. Nós temos algo muito parecido com isso no mundo moderno hoje, quando nós olhamos para a Coreia do Norte, na figura daqueles... eu estou querendo achar melhor a palavra politicamente correta, porque o que eu queria falar eu não posso. Aqueles imperadores, aqueles homens que estão ali se revezando no poder, que se dizem deuses. Eles precisam, a data do nascimento deles precisam ser celebrada, e eles são a voz de Deus, eles são aqueles que vão trazer a revelação final sobre a vida e sobre o mundo para o seu povo. Então, quando Marcos abre esse evangelho, ele traz consigo um tom subversivo. Quem fosse ler isso aqui, alguém que conhecesse, que estivesse dentro do Império Romano, Marcos foi escrito para o público romano, ele iria identificar que César era submisso a Jesus, que César era menor do que Jesus, que diante daquele público, o que ia ser exposto nesse evangelho era sobre o Filho de Deus, o Deus encarnado entre nós. E o evangelho também tinha um tom transformador, essa palavra traz consigo também um tom transformador. Então vamos só relembrar rapidinho. Ele traz ele traz consigo um tom de alegria, ele tem consigo uma visão ou um tom profético, ele é subversivo porque ele subverte a ordem e coloca as coisas no seu devido lugar, e por fim, o evangelho traz um tom de transformação, porque também identificava ali, naquele momento, um evento histórico que está acontecendo. Há um homem chamado Jesus, há uma pessoa que nasceu. Quando você olha Mateus, Mateus começa com o nascimento de Jesus, Mateus começa mostrando a linhagem de Jesus, Lucas começa trazendo Jesus de uma outra maneira, mostrando também a primeira infância de Jesus, João começa com a divindade de Jesus, e Marcos começa no meio de tudo isso. Os comentaristas dizem que Marcos começa o seu evangelho no meio das coisas. Ele já começa com Jesus no início do seu ministério. Mas havia um homem. E por que isso é importante? Porque os gnósticos e muitos que vão questionar Jesus, eles diziam que Jesus era uma sombra projetada, porque na ideia greco-romana a carne era má. Então, o espírito, sendo bom, não poderia habitar um corpo mortal. Mas nós entendemos que Deus, em Jesus era 100% homem. E o fato dele ser 100% homem, é sujeito às paixões como nós, mas não pecando, o escritor de Hebreus vai dizer que isso o levou a ser hoje o nosso intercessor diante do Pai. Então ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E ele também, Marcos vai dizer que toda essa mensagem, tudo isso é sobre o ungido de Deus. É sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Espera aí que eu me baguncei aqui. Então essas boas novas era concernente a alguém real, é alguém que tinha vivido, alguém que marcou sua vida no tempo e na história.
Quando a gente assiste qualquer tipo de documentário, quando você vai para os livros, quando você sai da Bíblia e vai procurar sobre Jesus, você vai ver que eles aferem a existência do personagem, do homem. Flávio Joséfo, tantos outros historiadores que escreveram sobre a história do mundo antigo, atestam a morte, atestam a ressurreição de Jesus em seus livros históricos, em seus relatos históricos. Ele existiu, ele viveu, ele andou, ele caminhou na terra. Então as boas novas aqui não são apenas notícias, mas é uma pessoa que anda, é uma pessoa que viveu, é uma pessoa que habitou entre nós, e não só isso, viveu de forma perfeita. Esse termo também nos leva para a segunda parte dessa frase, quando ele diz o Cristo, o ungido, o Messias. Essa notícia é uma explosão de esperança. Pense bem, meu irmão, essa notícia, as boas novas de Jesus, o Cristo, para quem lê, para mim e para você, precisa ser uma explosão de esperança. Paulo vai escrever em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, na plenitude do tempo. Deus, em sua soberana vontade, em sua soberana ação, preparou todo o mundo para que Jesus viesse. O Império Romano foi uma ferramenta nas mãos de Deus para preparar o mundo com uma língua, com formas de estradas, com maneiras de se locomover, com uma paz. O mundo estava experimentando uma paz que não experimentava há muito tempo. A chamada Pax Romana, tudo bem que era uma paz à base da força, mas o mundo estava em paz. E Paulo chama isso da plenitude dos tempos. Deus soberano conduzindo a história, aprove a ele que o ungido, o Messias, nascesse naquele momento, naquele instante, naquele tempo. E essa é a boa notícia que ecoa desde então. Essa notícia é uma explosão de esperança, porque era a notícia que estava nos lábios de Moisés, quando Moisés escreveu a lei. Era a notícia que estava nos salmos do salmista, nos salmos do rei Davi, quando ele celebrava o seu pastor. Quando nós lemos hoje de manhã aqui, quem é o rei da glória? Essa era a notícia que ecoava e que agora está respondendo, é Jesus o rei da glória. Ele é a melhor notícia que eu e você podemos ter. Essa é a boa notícia que reverberava nos lábios dos profetas, quando eles diziam: eis, envio adiante de vós o meu ungido. Quando Daniel profetizava sobre aquele que viria, sobre aquela pedra que seria destacada do alto da montanha, e ela viria, e ela ia crescendo, e ela ia esmagar os reinos da terra, que nem poeira iria sobrar. E ele está dizendo que o reino de Deus viria e faria isso. Essa é uma notícia que explode para nós com esperança e com alegria. É Cristo Jesus. Essa é a notícia que ecoava desde o Éden, quando Deus, em meio ao momento de maior desgraça do ser humano, que deu ouvido à serpente, quando Deus olha para aqueles dois humanos e diz: ele te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar, o proto-evangelho. Essa notícia vem ecoando ao longo dos tempos, e essa notícia explode agora na plenitude dos tempos. Ela explode agora no tempo de Deus, na forma de Deus, da maneira como Deus faz. Depois de 400 anos de silêncio, o silêncio é quebrado com o choro de um bebê na manjedoura, o bebê que traria ao mundo a salvação, a redenção, Deus sendo feito homem na nossa frente. Essa notícia deveria trazer para mim e para você, meus irmãos, uma explosão de esperança, porque nós falamos hoje de manhã e nós temos falado nisso. Deus é soberano. A história não é cíclica.
A história está sendo conduzido para um fim, para o dia que todos celebrarão o Cordeiro e cearão com Ele. Essa é a melhor notícia que eu e você podemos ter e receber. E o Paulo vai dizer, eu estou com o Paulo na cabeça, onde lê-se Paulo, leia-se Marcos. E o Marcos vai dizer que ela não é apenas uma pessoa, mas é o Filho de Deus. A partir de agora não era mais o Espírito Santo vindo, habitando e indo embora. Agora ele vem e habita plenamente uma pessoa. E mais do que isso, quando ele vai embora, ele diz: agora eu vou soprar sobre vocês esse Espírito. Agora o Espírito vai habitar em vocês. O Espírito vai fazer morada em vocês. O Espírito agora vai ter, eu já falei isso aqui, CPF. O Espírito agora tem CEP. O Espírito agora tem um rosto. O Espírito agora se move. O Espírito agora habita em nós. Essa notícia é uma explosão de esperança. E tem mais uma nuance dessa notícia que está lá no versículo 14. Você pode me acompanhar no versículo 14 do primeiro capítulo de Marcos? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é uma boa notícia. Existe um outro reino. Não é um império que nos sufoca, não é um império que nos oprime, não é mais o império das trevas, mas agora foi inaugurado o reino do seu amor. Paulo vai escrever isso lá, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, do seu Filho. E aqui nós vemos Jesus dizendo uma excelente notícia, não apenas uma salvação futura, mas agora uma vida presente. E agora o Messias é aquele que congregaria em si essa figura tão esperada do profeta, do sacerdote e do rei. O Messias agora é rei, ele vai reinar. E ele vai reinar sobre seus filhos, ele vai trazer essa boa nova, que esse rei é verdadeiro, o seu reino é real, e nós fazemos parte dele através de arrependimento e fé. Neste reino ele não apenas governará, mas ele é o nosso justo governante. Esse reino é um reino de justiça. E nós, como parte desse reino, precisamos nos submeter e nos sujeitar a ele. Quando nós olhamos para Marcos 1:1, nós também vamos ver que aqui há uma declaração de autoridade e de senhorio. Aqui há a autoridade de Jesus como ungido, como o Filho de Deus. E há também a necessidade de que aqueles que creem e caminham com Ele se submetam a Ele, se submetam ao senhorio dEle. E aqui eu quero começar a pensar com você algumas coisas. Para um tempo como esse, volátil, inseguro, complexo, ambíguo, um tempo de pluralismo, nós precisamos nos lembrar e nos sujeitar ao senhorio de Cristo. Irmãos, esse texto ele é uma boa nova e ele traz alegria, mas ele requer de nós um posicionamento. Nós vivemos um momento de crise de autoridade. As figuras de autoridade estão em crise no mundo de hoje. O mundo de hoje, ele não vê com bons olhos você ter autoridade. Hoje o pai, ele não é mais aconselhado a ser o pai, o que dirige, o que dá normas, o que dá direção. Ele precisa ser um amigão, o gente boa, o legalzão. Ele não pode corrigir, porque não é assim que funciona. Nós vemos que as pessoas não conseguem mais ver nos seus chefes, seguir ordens, as autoridades estão em declínio, a figura de autoridade está em declínio. Da mesma forma, isso vem para Deus. Nós tentamos, dentro da igreja, muitas vezes nós temos visto pessoas usando de forma errada e tentando ter autoridade sobre outros a partir do medo, a partir do controle errado.
Nós olhamos para o Senhor muitas vezes e nos submetemos ao Senhor mais por medo do que por qualquer outra coisa. E há um outro problema, as pessoas vão caminhando com Deus também, dizendo quais áreas da vida deles eles querem que Deus governe. Não, Senhor, o Senhor pode governar, mas não governa nessa área. Eu não quero que o Senhor governe meus relacionamentos, eu não quero que o Senhor governe as minhas finanças, eu não quero que o Senhor governe o meu futuro, o que eu penso, eu quero que o Senhor ratifique os meus planos. Para um tempo como esse, nós precisamos entender que nós precisamos nos debruçar ou nos render ao senhorio de Jesus. O evangelho que nós lemos aqui é sobre Jesus e é sobre submetermos ao seu senhorio e à sua autoridade. O evangelho, ele coloca a boa nova, mas ele nos mostra claramente que nós precisamos nos submeter à sua autoridade. Sabe, irmãos, muita gente acha que tem feito de Jesus um Jesus paz e amor, que ama todo mundo, que vai salvar todo mundo, que está tudo bem no final, que não vai, vai relevar, todo mundo é filho de Deus. Mas o que o Evangelho diz para a gente é que nós precisamos nos sujeitar a Ele. Nós precisamos abraçar o senhorio de Jesus. A boa nova é que Jesus é aquele que governa e está envolvido no processo de reconciliar o mundo consigo mesmo e colocá-lo debaixo do seu domínio. Paulo vai dizer que ele fez nele convergir todas as coisas. Ele está reconciliando todas as coisas em seu domínio. Então, nós não podemos negociar ou diluir essa mensagem, irmãos. E eu quero que você tente absorver isso que eu estou falando. Eu quero que por alguns segundos você feche os teus olhos e deixe essa afirmação impactar. Jesus é Senhor da sua vida. Jesus é Senhor da sua vida. Agora é uma pergunta: como que Jesus, como Senhor da sua vida, influi nas suas prioridades? Como que o Jesus, Senhor da sua vida, influi nas suas ambições? Como que o Jesus, Senhor da sua vida, influi na sua vida? Ou Ele é Senhor da sua vida no domingo? Ou Ele é Senhor da sua vida naquilo que você precisa e quer? Para um tempo como esse, nós precisamos dar a Jesus o senhorio, a primazia em tudo na nossa vida. Nossos recursos estão à disposição dEle. Nosso talento está à disposição dEle. Nossa carreira é construída em cima da palavra dEle, para a glória dEle. Isso é o senhorio de Jesus, atuando de forma prática em nós. Minha carreira, o meu casamento. Alguns de nós só se submetem ao senhorio de Jesus quando o casamento está mal, porque no dia que o casamento estiver bom, ele esquece. Então nós precisamos pensar nisso. O apóstolo Pedro, quando ele está fazendo o seu discurso em Atos, lá no versículo 36 do capítulo 2, você não precisa abrir, eu vou ler, ele diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, a boa notícia é, querendo você ou não, Jesus é Senhor, Jesus é aquele que viria, é o Cristo de Deus. Mas Pedro vai falando que o senhorio dele é muito mais amplo. Ele explica nos versículos anteriores e depois ele diz que esse significava que ele foi Senhor e ele conquistou o seu senhorio porque ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E mais do que isso, a ressurreição dele ainda trouxe junto com ele o perdão dos pecados para aqueles que se arrependessem e crescem nele. O perdão dos pecados é para aqueles que se submetem ao senhorio de Jesus. Não é só bater nas costas do Senhor, gente boa, e dizer assim, ó, te curto, hein? Dei like na sua página, Jesus. Dei like lá no Facebook no Senhor. Não, é dizer, a minha vida está aqui. Ou como disse o apóstolo Paulo, em nada considero a minha vida preciosa, a não ser que eu cumpra aquilo pelo qual Ele me propôs, Ele me chamou, Ele me colocou.
O Evangelho de Jesus é sobre o senhorio de Jesus. Para um tempo como esse, que não aceita autoridade, nós precisamos ir contra e dizer: Jesus é meu Senhor. E não apenas dizer, nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Nós precisamos tornar isso uma realidade em nós. Essa boa notícia só é uma boa notícia se ela chegar em todas as áreas da sua vida. Jesus é Senhor sobre as suas finanças, Jesus é Senhor sobre os seus relacionamentos, Jesus é Senhor sobre os seus sonhos, sobre a sua carreira, Jesus é Senhor sobre o coronavírus, Jesus é o Senhor sobre uma economia em colapso, Jesus é Senhor. Nada escapou da sua mão, nada escapou, nenhum detalhe sequer. Hoje de manhã nós vimos tanto os pardais quanto os fios de cabelo da nossa cabeça. Nós valemos muito mais do que pardais e o Senhor cuida de nós de uma forma superior, suprema do que toda a criação. Sua soberania nos conduz, nos preservando, cooperando e nos governando para um tempo como esse, aonde as pessoas não aceitam o governo de Deus, aonde homens não sabem exercer a sua autoridade em casa, aonde mulheres não sabem exercer o seu papel e submeter-se à sua autoridade em casa. Para um tempo como esse, nós precisamos afirmar o senhorio de Jesus na nossa vida. E sabe o que vai acontecer? Eu, o Cassandro, o Célio, o Gabriel, o Adonias, o Adão, o Ricardo, nós que somos pais, nós que somos homens, quando o senhorio de Jesus começar a fazer efeito na minha vida, eu vou tratar a minha esposa à luz do senhorio de Jesus. Eu vou tratar os meus filhos à luz do senhorio de Jesus. Eu vou ensinar os meus filhos a ter a prioridade dele a partir do senhorio de Jesus. E os meus filhos sequer vão precisar ouvir muito sermão meu, porque eles vão ver que a minha vida tem se submetido ao senhorio de Jesus. Papai não é perfeito, papai tem suas falhas, mas papai é um homem que ama Jesus acima até de nós mesmos. Esse é o efeito colateral do senhorio de Jesus na nossa vida. E eu quero concluir aqui. Para um tempo como esse, primeira coisa, não podemos perder de vista a realidade da vida de Jesus. Sabe, irmãos, eu recebi alguns amigos há um tempo atrás, a gente conversando, e ele estava me dizendo que uma das coisas que ele fez na quarentena é ficar assistindo documentários sobre quem era Jesus na BBC. Comentários que, se você não assistiu, não assista, não perca muito seu tempo. Tem até algumas coisinhas legais, mas a ideia deles é exatamente tirar o foco da divindade de Jesus. E muita gente tem realmente começado a pensar em Jesus apenas como um personagem histórico, apenas como um homem que existiu, apenas como um profeta. Muitos crentes estão começando a crer que Jesus realmente não tem o controle do futuro, que Jesus realmente vai salvar a todo mundo, que a coisa está mais assim, está mais tranquila, está mais light de se viver. Nós não podemos perder de vista, a primeira coisa, a realidade de Jesus. Meu irmão, amanhã, quando você levantar e for trabalhar, quando você der o seu primeiro respirar de manhã, de volta na sua consciência depois do sono, você precisa dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor me permitiu estar aqui. É uma realidade. Você não pode perder a realidade do governo soberano de Jesus sobre nós. Nós precisamos entender que Jesus é alguém que viveu, que na plenitude dos tempos, ele foi confirmado historicamente, ele é percebido pela fé, e essa fé é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos examinar as Escrituras, precisamos conhecer as Escrituras, porque em Jesus nós vemos a revelação de Deus. Hebreus vai dizer isso: havendo Deus falado anteriormente pelos profetas, Ele nos fala agora através de Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Suas orações não são abstratas.
Suas orações não são para um ente qualquer, não são para uma imagem que não se move, não é para um Deus fictício, não é para uma força. Suas orações é para um homem que nasceu, viveu, não pecou, e hoje a Bíblia nos garante que ele é o nosso mediador e está do lado do Senhor, intercedendo e mediando por nós. Segunda conclusão que eu quero chegar para você: para um tempo como esse, precisamos resgatar o senhorio de Jesus na minha e na sua vida. Te faço essa pergunta hoje e essa semana: quem é seu Senhor? Quem tem a inteireza do seu coração? Quem dirige as suas ações? Quem motiva as suas decisões? Cônjuges não são senhores, filhos não são senhores, sucesso não é senhor, fama não é senhor, dinheiro, estabilidade, tudo isso não é senhor. Isso são Césares, que eu coloquei aqui. Isso são imperadores. Isso são Kim Jong-un, na minha e na sua vida. Isso são opressores, que nunca têm fim, que nunca estarão satisfeitos. Quem é seu Senhor? Quem te governa? Quem tem autoridade sobre a sua vida? Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. E, meu irmão, não tenha medo de encarar essa resposta, porque se ela for diferente de Jesus, se você descobrir que você divide o seu coração com alguém que não seja Jesus, faça o que nós devemos fazer. Vá para o joelho, arrependa-se, submeta-se, coloque-se diante de Deus, peça perdão e peça: Senhor, enche-me com a certeza, eu quero aprender a viver isso, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero te servir com inteireza de coração. E por fim, para um tempo como esse, precisamos exaltar a boa nova da salvação. Tudo isso anuncia, prenuncia a história, a biografia de Jesus. O que começa com o princípio do Evangelho, termina com ele sendo assunto aos céus. Mais do que isso, termina com ele nos convidando a ir e fazer outros discípulos, a ir e continuar pregando essa boa nova de salvação. O Senhor que veio e que podia julgar, se transformou naquele que vai nos absolver, porque ele não é apenas o nosso Senhor ou o nosso juiz, ele também é o nosso Salvador. Quando nos submetemos ao senhorio de Jesus, nos submetemos no pacote completo. Ele é o nosso Salvador. E aí a gente precisa lembrar que nada nos separa desse amor revelado por Deus em Cristo Jesus. Que a melhor notícia que eu e você temos não é outra senão a morte salvífica de Jesus. A melhor notícia não é que você não vai passar por aflição, a melhor notícia não é que você vai ser próspero, a melhor notícia não é que a sua fé te imuniza, a melhor notícia não é que você não vai ter problemas, a melhor notícia é que nenhum desses problemas é capaz de te tirar das mãos de Cristo Jesus. É isso que é a boa notícia, e é isso que você precisa celebrar hoje. A melhor notícia, meu irmão que está aí do outro lado, meu irmão que está aqui, a melhor notícia é que o medo não tem a palavra final, a morte não tem a palavra final, a falência não tem a palavra final. A melhor notícia é que a palavra final foi: está consumado. E naquela cruz, eu e você agora temos a melhor notícia que poderíamos ter. Estamos em paz com Deus. A ira de Deus foi satisfeita. E Ele não nos julga mais segundo os nossos pecados. A ira de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Essa é a melhor notícia. E eu quero encerrar com algo para você. A melhor notícia é que, se você for chamado para Jesus agora, ou se Ele voltar, o meu e os seus olhos vão olhar nos olhos do nosso Salvador. Contemplaremos a face daquele que nos ama. Contemplaremos a face daquele que viveu por nós. Ouviremos dele: servo bom e fiel. Entra para o descanso que foi reservado para você. Se você está me ouvindo agora e você acha que a melhor notícia que pode te acontecer, a melhor coisa que pode te acontecer é algo que você quer muito, você receber essa nova, deixa eu te dizer, isso não é verdade.
A melhor coisa já te aconteceu. Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. Se você está me ouvindo hoje e nunca se submeteu ao senhorio de Jesus, o apóstolo Paulo diz que se a gente crer no coração e confessar com os nossos lábios, seremos salvos. Romanos 10, 9. E ele diz que nós só podemos fazer isso pela iluminação do Espírito Santo. Ele fala isso em 1 Coríntios. Então, se você está aí do outro lado e você tem vivido, mesmo que uma vida religiosa, mas uma vida longe do senhorio de Jesus, submeta o seu coração agora a Ele. Ajoelhe-se diante dEle. Curve-se diante da majestade de Jesus. Convide a Jesus para se tornar o Senhor da sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir aí aonde você está e confesse e diga: Senhor, eu creio que essa boa nova é para mim e eu quero vivê-la em toda a intensidade.